Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para poder explicar um pouco por que eu resolvi criar a página Desemprego 4.0. O nome é um pouco desagradável, né? E muitas das vezes pode remeter a alguma coisa muito negativa, né? Ou seja, que nós só estaríamos entrando em uma nova era de desemprego e esse desemprego seria o 4.0, que, como é o foco da página, é aquele desemprego que é criado pelo avanço tecnológico. Mas é bem importante a gente esclarecer que falar do desemprego 4.0 e criticar algumas questões ligadas ao tamanho do desemprego em razão da tecnologia não significa que a gente está aqui para fazer um tipo de embate ideológico. Muito menos pregar o fim da tecnologia ou simplesmente falar que então nós temos que voltar a usar bloquinhos de anotação porque nós não podemos usar smartphone. Alguns comentários desse tipo foram surgindo na página, quando o pessoal me criticou, falou, olha, você está postando sobre uma crítica à tecnologia usando o seu laptop, o seu iPhone. E a ideia não é essa, eu não estou contra a tecnologia, mas é uma situação que a gente precisa refletir com muita atenção, porque o impacto das tecnologias no mercado de trabalho está sendo muito subestimado, principalmente no Brasil. Os países de primeiro mundo já têm alguma preocupação nesse sentido, já tem vários estudos até bem estruturados sobre isso, mas o que me chamou a atenção em todos os que eu tive acesso e que eu consegui ler foi o seguinte: todo mundo fala que serão criados mais empregos do que perdidos, mas ninguém fala como é que nós vamos tratar o leque de adequação entre os empregos que existem hoje e que vão desaparecer, os empregos que vão surgir novos e como é que esse povo todo vai ser treinado. O grande problema do desemprego 4.0 é esse. É aquele desemprego que é praticamente programado. Você sabe que na sua atividade e na sua profissão hoje, em breve, um robô vai poder fazer ela melhor do que você. E o que é que está sendo feito em todos os níveis, não só no nível político, estatal, financeiro, mas o que nós também, como indivíduos, como pessoas, estamos fazendo para nos adaptar a essa mutabilidade do mercado. Trabalhar talvez comece a ser uma dinâmica mais complexa do que é hoje. Bom, e aí a ideia foi montar essa página do Desemprego 4.0, onde por enquanto eu tenho só levado algumas matérias que eu encontro mundo afora ou que eu encontro até em publicações do Brasil mesmo e que trazem a reflexão de máquinas, equipamentos, robôs, inteligências artificiais que estão sendo empregadas para fazer o melhor trabalho do que um ser humano, com mais eficiência, menos erro, mais rapidez e menor custo. O mote da página, por isso mesmo, a primeira reflexão que a página traz é exatamente essa. Quando eu tenho um robô que faz o meu trabalho, ou seja, eu encontrei um robô que faz aquilo que eu faço e que eu acho chato, eu fico muito feliz. Mas o problema surge quando você, que é o meu chefe, ou a empresa onde eu trabalho, ou o lugar onde eu desenvolvo o meu dia a dia, quando você começa a ter um robô que faz o meu trabalho. E isso gera desemprego. Então essa é a primeira reflexão macro da página, tá? Que a gente precisa ter em mente. Então a partir daí ela nasceu de uma maneira bem despretensiosa, a ideia era realmente fazer essas reflexões mais ponderadas e mais pontuais. Mas a partir daí, quando você começa a olhar os estudos e ver isso com mais cuidado, com mais acuidade, com mais profundidade, você vê que o problema é bem mais sério do que apenas matérias interessantes de robôs que agora estão plantando hortas, de que robôs que estão limpando casas, de robôs que já estão fazendo comida sozinhos. É um problema estrutural de mercado. Nosso mercado não está preparado para receber esses robôs e não está preparado para lidar com o nosso desemprego, com a nossa obsolência. Então, em todos os setores do conhecimento humano, invariavelmente, né, onde as atividades são, primeiramente, aquelas mais rotineiras, aquelas mais repetitivas, aquelas que dependem de alguma operação mecânica, certamente é possível desenvolver e inserir um robô que vai fazer o trabalho muito melhor do que eu. Isso é um fato e isso vai atingir as estruturas do mercado que têm um emprego em massa. Ou seja, aquelas áreas de trabalho em que emprega-se o maior volume de mão de obra. E é esse desemprego que tem que preocupar. Muitas das vezes, alguns participantes da página
falam, mas esse desemprego que você está falando é muito subjetivo, porque na verdade quem não corre atrás é que vai ficar sem emprego, quem não buscar se adequar que vai ficar sem emprego, e eu discordo. É muito, muito fácil quem está bem formado, bem estudado, com a sua pós-graduação, ou numa faculdade particular, ou numa pós-graduação, ou no seu MBA, está empregado, falar que ele vai se adaptar e não vai perder o próprio emprego. Isso é um fato. Mas a grande massa de trabalhadores tende a perder o emprego e muito rapidamente. O Brasil hoje tem 12 milhões e meio de desempregados. É muita gente. E, tirando o viés político, ninguém disse como ia resolver o problema do desemprego. Eu, particularmente, sou bastante reticente em achar que apenas o aquecimento da economia gera emprego. Eu não vejo dessa forma. Mas, independente, de novo, de viés político, o que nós temos que analisar é a massa de trabalhadores que pode ficar obsoleta em um curto espaço de tempo é infinitamente maior do que a linha de trabalhadores altamente especializado e com alto conhecimento e com altíssima formação, que esses realmente vão ter os altos salários, vão ter os bons empregos e não vão ficar desempregados. Bom, a reflexão da página passa por isso. E a partir de todos esses estudos que eu falei para vocês, que eu tenho lido e tenho buscado mais outros, enfim, eu estou tentando buscar alguém que consiga encontrar alguma resposta ou trazer algum indício claro de como vai ser combatido esse desemprego em massa. Até agora eu não encontrei. Para mim, eu confesso que os textos são muito mais românticos do que efetivamente técnicos. Existem análises muito profundas sobre os novos empregos que vão surgir e são análises técnicas sobre o que vai surgir. Mas não existe análise técnica de como nós vamos lidar com quem não vai se adequar a esses novos trabalhos, porque primeiro não tem qualificação, segundo, mesmo que ela busque qualificação, ela não tem tempo de mercado para largar o que ela faz hoje e se adequar rapidamente, ainda estando desempregada. Porque esse é um outro detalhe que poucas pessoas estão olhando. Quando eu digo que o desemprego cresce na direta medida em que eu adoto robôs para atividades de massa, eu não posso esquecer que no dia seguinte aquela pessoa está desempregada. A partir do dia que ela está desempregada é que ela vai procurar uma outra área de atuação, uma adequação, uma adaptação, uma melhoria. Essa melhoria leva tempo. Primeiro que ela tem que encontrar uma área que ela se adeque, segundo que ela tem que conseguir ser capacitada, ou seja, ela tem que se adequar, ela tem que se preparar, ela tem que voltar aos estudos muitas das vezes. Isso leva tempo. E nesse tempo, a pessoa precisa comer, beber, pagar as contas, sustentar a família. Se ela está desempregada, como é que faz? Então, a partir daí, eu não tenho ficado muito confortável com essa imagem que aparece no mercado brasileiro, especificamente, de que está tudo sob controle, de que, na verdade, tivemos um desemprego por causa de uma crise, que é verdade, mas parece que, passada essa crise, o desemprego vai desaparecer. E isso não é fato. Alguns estudos nos Estados Unidos, onde está todo mundo falando agora que a economia está a pleno emprego, está sobrando emprego, né? As pessoas estão, o desemprego nunca esteve tão baixo no mercado americano. Vários estudos muito sérios lá dizem que o seguinte, realmente lá o desemprego está baixo, porém quem está ganhando dinheiro de verdade são as empresas e os presidentes. O trabalhador do dia a dia, ele tem emprego, mas ele tem um emprego muito mal remunerado. Então ele trabalha muito, ganha pouco. E é óbvio, isso é emprego, mas não reflete uma economia efetivamente saudável e muito menos que as pessoas estejam conseguindo pagar as suas contas, porque é um outro problema. Você ter um emprego só porque tem um emprego, mas também não conseguir pagar suas contas, você cria um outro problema, que não é o tópico desse vídeo, mas que aí numa outra hora a gente vai conversar mais sobre isso. Bom, a partir daí, o foco da página é sempre falar da adoção em massa da inteligência artificial, que somada com a robotização, somada com o Big Data, com as redes sociais e com esse incremento de produtividade que tem que acontecer, porque a gente precisa atender as necessidades de mais de 7 bilhões de seres humanos, né, que são famintos, sedentos, estão consumindo, os mercados estão aumentando. A velocidade com que essas tecnologias vão impactar no dia a dia, né, e já estão impactando no mercado de trabalho, é algo que nunca se viu. Falaram que comento que na época da Revolução Industrial também, quando criaram a linha de montagem, são situações muito diferentes. As pessoas foram adequadas para adentrar naquele trabalho e ocupar as linhas de montagem.
Elas foram formatadas literalmente para se adequar a uma mecanização que dependia de mãos humanas. Então você precisava de gente para fazer aquele trabalho, né? Tudo bem que mecanizar uma coisa gerava outra linha de processo, por quê? Porque essa pessoa que deixava de ficar na linha, por exemplo, de colocar tampinha na pasta de dente, ele ia para a linha da logística. Então ele deixava de botar tampinha, mas ele ia entregar a caixa no supermercado. Hoje, você tem o caminhão autônomo, você tem o robô que pega tudo dentro do centro de distribuição. A produção e a embalagem já é automatizada. Depois a logística também é 100% robótica. O cara da tampinha vai fazer o quê? Ele não está tendo muito o que fazer nesse meio do caminho que ele consiga se adaptar rapidamente. E de novo, o problema é a quantidade, é o volume. Vão ter exceções, mas o volume de pessoas que vão ficar sem o que fazer num curto espaço de tempo é muito preocupante. Além disso, né, a página surge para jogar luz nessas reflexões. Então, assim, eu não sou dono da verdade, não estou aqui para dizer que o que eu estou falando está certo, mas eu também não sou cavaleiro do apocalipse. Não estou aqui para falar que então todo mundo quebra o seu computador, joga no lixo, vamos fechar o mercado, não vamos deixar montar robô, não vamos deixar montar inteligência artificial. Isso é ridículo, é infantil até. Mas a gente tem que fazer reflexões de que maneira a nossa sociedade vai funcionar. Imagina o seguinte, se todos nós que temos formação e que tem um trabalho e que tem o desenvolvimento dessas novas tecnologias, começam a desenvolver tecnologias para facilitar o seu dia a dia de trabalho, todas as pessoas que vão perder o emprego em função disso vão ficar à margem da sociedade. Então, a tecnologia não pode ter esta finalidade, ela tem que ter uma forma de melhorar a vida das pessoas e do mundo em si, mas ela também não pode ser usada só para colocar as pessoas à margem de uma sociedade da qual elas não fizeram parte, porque elas estavam realmente trabalhando em atividades muito mais manuais, muito mais braçais, em atividades de massa, que até então não existiam robôs para isso. Bom, a partir daí, uma outra realidade que a página discute é o seguinte, que qualquer empresário que consegue investir em um sistema, um robô, e que tenha um aumento dos seus lucros, diminuindo os seus custos, ele vai fazer isso, mais cedo ou mais tarde. E quanto mais as tecnologias ficam mais baratas, mais rápido ele vai querer adotar isso, independente da economia estar aquecida ou não, dele estar em crise ou não. E o grande problema surge exatamente quando esse mercado está totalmente despreparado para receber toda essa horda de desempregados do século XXI, sem oferecer uma requalificação que seja rápida, imediata e que consiga gerar sustento. Não dá para adaptar todo mundo de uma vez só. E além disso, você tem que tornar esses trabalhos sustentáveis, porque se os grandes trabalhos de massa deixam de existir para o ser humano, as outras atividades que eles vão fazer, e falam muito das atividades intelectuais, da criação, de abstração, isso é verdade. Só que todo mundo não vai poder para a mesma atividade. Nem todo mundo vai poder atuar em áreas de criatividade, senão vai faltar coisa para criar, né? Então, nós estamos falando, de novo, 7 bilhões de pessoas, nós não estamos falando de um mercado e uma indústria que tenha 450 funcionários e essa indústria vai demitir todo mundo. Até porque a gente não pode esquecer que demora para ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa nova. Ainda mais se essa novidade é algo que não tem precedentes para a história humana do trabalho atualmente. Bom, então a ideia é discutir, refletir, estudar desde a revolta das máquinas, né, ou seja, que é a teoria da conspiração, até a adoção de renda universal básica, se isso é um caminho, se não é um caminho, como isso poderia ser adotado em várias esferas sociais e de trabalho e profissionais. Analisar os desempregos por setores, quais vão ser os mais afetados, os menos afetados, de que maneira a requalificação profissional seria um caminho de efetividade, né? Não é só vender cursinho e dizer que vai requalificar, como é que o cara sai dali e tem emprego, né? E maneiras de educação inovadora e tudo mais que interesse e a quem se preocupa sim com o dia seguinte à informatização da sua própria atividade, né? A robotização ou a adoção de inteligência artificial na sua atividade. Bom, é isso daí, eu gostaria de fazer esse vídeo de esclarecimento e eu acho que quem viver, verá. Um abraço.